Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Este Pampa Debates, como outros, trata do ano de 2018 e tratará de 2017. Nós vamos repassar os acontecimentos de 2018, claro que de forma sucinta, e projetar 2019. Estamos fazendo isso com as principais autoridades do Rio Grande do Sul, as figuras mais representativas, para que se possa ter uma ideia do que vai por este mundo em que vivemos, de tantas nuances, tantas crises e tantos problemas que nem é bom pensar. E nós temos a honra de receber aqui para este balanço o nosso Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Fabiano Dall'Azen. Prazer tê-lo aqui. Paulo Sérgio, meu amigo, é uma satisfação para mim essa oportunidade e poder discutir os temas que importam à nossa sociedade, importam ao Ministério Público, importam aos telespectadores. É sempre uma honra, uma satisfação. Eu não me canso de dizer, esse teu programa aqui tem sido um espaço, talvez o mais plural e o mais aberto para o debate de diversos temas hoje que nós temos em termos de programação aqui no estado do Rio Grande do Sul. Por isso é uma satisfação essa oportunidade, meu amigo. Bom, nós, nesta revisão do ano de 2018, nós vivemos uma crise brutal no Rio Grande do Sul. E nessa crise brutal, que é a financeira, né, ela acaba afetando todos os demais setores. Ela afeta a saúde, afeta a educação, afeta a logística, afeta a segurança. E governar hoje está muito difícil. Ser hoje o líder do executivo, eu quero me colocar na pele do governador José Ivo Sartori, que deixa o seu cargo em função das eleições. Mas qual é o sentimento do Ministério Público quando vê esse quadro? E, de outro lado, tão criticado muitas vezes o Ministério Público ver garantido o seu 12º quando o estado do Rio Grande do Sul está padecendo em todos os seus aspectos executivos. Enquanto isso, o Judiciário tem o seu 12º garantido, tem também o Parlamento, o Ministério Público da mesma forma. Como é que o senhor se sente nessa situação? Bom, Paulo, em primeiro lugar, nós temos que ter a compreensão exata da crise. Ninguém pode ser insensível. E o que eu tenho dito desde o primeiro momento é que essa crise, que nós já esperávamos tê-la superado, né, mas que foi se agravando, e apesar de todas as medidas que foram tomadas pelo governo do estado, em que nós fomos parceiros de todas elas, não se conseguiu superar ainda o déficit. Temos aí, pelo menos, o desejo que as coisas melhorem, que a economia volte a crescer e isso vá sendo amenizado, porque é um sentimento muito ruim. Porque apesar de todos os progressos que você possa ter, a questão de ter servidores com salário atrasado, a questão de ter sempre uma dificuldade no repasse, por exemplo, para os hospitais, para o investimento tão necessário ao desenvolvimento, isso trava o Estado e traz um sentimento ruim, de tensão dentro do próprio serviço público. Então, o Ministério Público em nenhum momento foi insensível a isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, sempre disse que o Ministério Público pode ajudar a sociedade trabalhando. E depois, tenho certeza, nós vamos ter a oportunidade de mostrar o quanto nós estamos produzindo em cada uma dessas áreas. Mas, para não fugir da pergunta, e é bom que se faça essa pergunta, em primeiro lugar, a questão dos 12º. Não, eu quero dizer, de antemão, que se eu estivesse lá na posição de Ministério Público, eu também não abriria a mão do meu 12º. Né? A questão toda do 12º, o que é o 12º? Cada um tem que defender as suas instituições, a sua instituição. Você tem uma parcela do orçamento que é definida a parcela na Constituição e o orçamento votado pela Assembleia e proposto pelo governo.
E dentro dessa parcela, cada um dos poderes e as instituições que têm autonomia, como o Ministério Público, tem que fazer a gestão do seu pessoal, do seu investimento e do seu custeio. Isso é o 12º. O que eu quero dizer, veja bem, Paulo, nesses 4 anos, para voltar agora do governo, que hora se encerra, em 3 deles, o Ministério Público andou na proposta orçamentária, em 2 deles no congelamento, ou seja, somente a reposição do crescimento vegetativo, 3% em pessoal, 0 em investimento e 0 em custeio. No último ano, foi em torno de 4 ponto alguma coisa em pessoal, 0 em investimento, 0 em custeio. Em apenas um dos anos é que houve, como não houve um acerto na questão orçamentária, a reposição da inflação, 7% em pessoal, 0 em investimento e 0 em custeio. Então, o Ministério Público, durante todo esse período de 4 anos, teve a compreensão de praticamente manter congelada a sua proposta orçamentária. E toda a arrecadação que veio teve um acréscimo no Executivo. Então, e eu não estou dizendo que é culpa desse governo, já foi mais do que demonstrado que durante os últimos 44 anos no estado do Rio Grande do Sul se gastou mais do que se arrecadou. O deputado Lara apresentou dados aqui que vem desde o Império. Né? Mas o importante dizer é o seguinte... Que a província de São Pedro aqui, ela vem combalida desde o Império. Mas o importante dizer é o seguinte... Tanto é que fizemos uma revolução para tentar melhorar a situação do Estado. O Ministério Público vem gerindo e aplicando há muito tempo, dentro do seu orçamento, uma gestão eficiente e, mais do que isso, se nós pegarmos, não tenho dúvida, por qualquer cálculo, nos últimos 10 anos, a participação do Ministério Público no orçamento, se você vê o que cresceu o orçamento do Estado e qual a participação do Ministério Público, essa participação diminuiu. Então, em nenhum momento, o Ministério Público, quero dizer, assim, pode ser vendido como contribuir ou como insensível a essa questão da crise. Agora, eu não posso fazer ou deixar de gerir as necessidades da instituição em virtude de mesmo que se tente acertar, de um colapso de outra estrutura do poder. E me parece que o governador José Ivo Sartori, aqui tem que ser feito um reconhecimento a ele. Apesar de toda a pressão, o governador José Ivo Sartori sempre teve muito claro o comando da própria Constituição de dizer: esse dinheiro aqui não é do Executivo. O Executivo arrecada, mas esse dinheiro é do Ministério Público, vai ter que se virar com ele. Nós podemos negociar, vai ter que congelar, não vai ter aumento. Essa parte do dinheiro é do Judiciário. E fez isso, assim, de uma forma muito clara, embora tenha sofrido muito pressão para fazer exatamente o inverso. Mas ele soube e não pretendeu em nenhum momento criar uma crise institucional, até porque, vamos lá, na hipótese de não efetuar, digamos assim, o pagamento inteiro de um 12º do Ministério Público ou do próprio Poder Judiciário, isso não seria suficiente sequer para pagar, os números mostram, metade da folha do Executivo. Então, tu ia criar um grande constrangimento para todo mundo, uma crise institucional sem resolver o problema. O problema não está na questão dos 12º. Perfeito. Agora, o senhor dirige uma instituição que tem homens que se pode dizer que compõem uma estrutura com excelência. A qualidade dos promotores e procuradores do Estado do Rio Grande do Sul é altamente competente. Isso a gente sabe até porque o concurso traz extremas dificuldades para quem passa. E, obviamente, eu acho que esta é uma qualificação tão importante que eu acho que nós deveríamos nos unir aí ao próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e outras instituições para auxiliar o governo, fazer uma força-tarefa no sentido de trazer sugestões. E aí eu lhe pergunto, é possível isso? Claro que está fora das atribuições do Ministério Público, mas é possível fazer isso, dar essa contribuição, montar essa força-tarefa para que o governo possa ser aconselhado, até ajudado para melhorar esta situação de precariedade, penúria que vive? Existem estudos dentro do Ministério Público que possam mostrar um horizonte melhor para a sociedade? Não, com toda certeza. O Ministério Público, não só nas suas áreas de atuação, mas aí como instituição política do Estado, nós sempre estivemos à disposição, conversamos muito com o governador Sartori. O governador eleito, Eduardo Leite, esteve lá. A primeira instituição que oficialmente foi visitada foi o Ministério Público. Não sei se pela questão de agenda, mas o fato é que foi a primeira visitada.
Recebemos e ele manifestou ali o interesse de fazer um diálogo, digamos assim, constante, um diálogo permanente, no sentido de que a gente possa, em conjunto, encontrar essas soluções. Nós estamos à inteira disposição. Nós temos exemplos no país. Um dos investimentos que nós queremos fazer dentro do Ministério Público para o próximo ano é trazer ao Ministério Público uma responsabilidade, um investimento na construção de uma digitalização de todos os dados que possam interferir e possam auxiliar nas decisões a respeito das políticas públicas tão cobradas hoje. Podendo começar, inclusive, pela questão das finanças. Quanto cada município arrecada? Quanto cada município recebe de repasse? Eu tenho certeza que nós temos um grande número de municípios no estado do Rio Grande do Sul que não arrecada para pagar a Câmara de Vereadores. Todo o resto é oriundo de repasse. E nós temos que discutir essas receitas. Nós temos que discutir de que forma isso é feito. Mas para isso nós temos que ter o dado. Então, nós temos que ter a receita, nós temos que ter ali no banco de dados as ocorrências policiais, temos que ter a fila na saúde, temos que ter os medicamentos para evitar a judicialização. E isso vai depender de digamos assim, de um grande investimento que nós vamos fazer e nós vamos depender de uma grande parceria do governo do estado para que isso seja uma via de mão dupla. Ou seja, nós possamos catalisar esses dados e oferecer, inclusive ao gestor, no sentido de que ele possa, em cada uma dessas áreas, tomar as decisões mais acertadas, sem desperdício de dinheiro e com a visão de uma melhor eficiência do serviço público. Porque a gente viu bem, e foi a discussão que tivemos recentemente no fórum, que foi promovido aqui pela Rede Pampa, onde teve o setor público, setor privado. A grande questão toda é o alto custo que o poder público como um todo tem para o cidadão e aquilo que ele oferece no retorno. Se ele puder ser mais resolutivo, como um todo, o cidadão não quer saber mais se é o Ministério Público que cuida disso, se é a polícia que cuida daquilo, ele quer sair na rua e não ser assaltado. Ele quer ter uma escola com mínimo de qualidade para poder deixar seu filho. Ele quer ter pelo menos um médico que lhe dê atenção básica no posto de saúde. E o poder público está devendo isso. Nós, e aí vem uma parcela de responsabilidade que a gente assume, Ministério Público, nós temos que, de alguma forma, interferir nessa política para fazer ela mais eficiente e devolver um serviço melhor. Procurador-Geral Fabiano Dall'Azen, eu quero lhe fazer uma colocação, eu já estou até projetando o que pode ser feito para o ano, até porque os problemas a gente conhece, nós temos que buscar soluções. Mas antes disso, nós vamos falar da qualidade superior dos alimentos Castro, né? Frigorífico Castro, com as linguiças e salsichões, com chouriço maravilhoso, a minhãozinho espetacular, a calabresa, a campeira, é um negócio fantástico. Você encontra em toda a rede Zafra, a qualidade vem lá de Pelotas desde 1960. Linguiças e salsichões da Castro. O Cremers informa, o atraso no repasse de recursos do governo para os hospitais públicos gera sério prejuízo à qualidade do atendimento médico. A situação da saúde no estado se agrava a cada dia. É mais um caso em que os médicos se desdobram para atender dignamente a população. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça através do minucioso trabalho da Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas de vinhos da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Crédito com garantia de aplicação? A Unicred tem. Pois aproveite as taxas super atrativas a partir de CDI mais 0,29% ao mês e o parcelamento em até 60 vezes para você usar o dinheiro como quiser. E você não perde rendimento, porque não precisa mexer na sua aplicação. Não perca esta oportunidade exclusiva. Cooperado Unicred, fale já com o seu gerente e aproveite. Doutor Fabiano Dall'Azen, o senhor deve ouvir muitas queixas com referência à atuação do Ministério Público. Ouviu essas queixas lá no próprio auditório que queremos antecipar, já depois de ocorrido o evento, antecipadamente já lhe agradecemos pela sessão do auditório, que eu acho que ele trouxe muitos
ensinamentos para todos nós e até projeções para o que se pode fazer. Lá mesmo o senhor ouviu críticas, né, a respeito da atuação do Ministério Público. Nós sabemos que o Ministério Público cumpre leis. As leis vêm do Parlamento, são esdrúxulas muitas vezes, outras vezes burras. As leis não passam por depuração moral e ética. Eu ouvi do ministro Celso Jobim, em uma ocasião, se queres aprovar uma lei no Congresso Nacional, adjetiva ao máximo essa lei, atende os interesses corporativos, engambela e ela é aprovada. Vira uma colcha de retalhos. E ela acaba na mão do advogado para escolher a melhor parte do retalho, aquele que melhor lhe aprovera, e um juiz para entender o malfadado espírito do legislador. E neste meio está o Ministério Público. Mas o Ministério Público não poderia ser mais propositivo, né? Pressionando que as leis sejam mais atualizadas, modernizadas até para agilizar esse processo que nós precisamos de geração de emprego, de renda, facilitando que estas empresas possam trazer salário para as famílias e levar, inclusive, a desemprego zero. Isso não poderia ser feito. Lá foi tratado, inclusive, da questão da reserva florestal. 20% mais as margens dos rios, dos riachos, uma margem enorme, né, que fica completamente improdutiva. Nós temos que pensar também na sustentabilidade, mas as coisas são exageradas. E falou lá o Gedeão, o caráter hereditário, quando falece, como ele disse, pô, se eu falecer, esta minha fazenda vai ser distribuída entre os meus. Como é que fica esses 20%? Vai pegar, daqui a pouco um dos filhos pega uma parte que não tem a reserva florestal, o que ele vai fazer? Aí daqui a pouco se multiplica tanto, né, nesta reforma agrária que é natural, que é hereditária, né, se multiplica tanto que vai acabar não tendo mais área produtiva, vira tudo reserva legal? Como é que o Ministério Público pode contribuir nesse sentido? Bom, Paulo, a pergunta foi boa. Eu casualmente, só para pontuar a crítica que foi feita, aliás, estava ali o Petri da Fiergs, né? O bom, mas a crítica veio mais pontualmente por parte do Gedeão, onde o setor agrícola... Foi mais decisivo. O setor agrícola, e com toda... Em primeiro lugar, o setor agrícola no Rio Grande do Sul nunca teve tanta interlocução quanto está tendo com o Ministério Público em todas as áreas. O Ministério Público, inclusive, tem mediado uma questão muito sensível, que é a questão dos agrotóxicos, a questão das distâncias. O Ministério Público tem trabalhado, nós criamos um núcleo de autocomposição ambiental para tratar os grandes empreendimentos no Estado, industriais, no sentido de que, quando tem um impacto regional ou estadual, não é um ou dois promotores que tratam, eles têm o apoio da administração superior, com colegas que trazem para a mediação e tentam justamente compatibilizar a necessidade da sustentabilidade nos termos da lei com a necessidade do empreendimento acontecer e promover o desenvolvimento. Hoje nós temos mais de 50 casos no último ano tratados por esse núcleo, num grande avanço, né? Te confesso que, com todo o carinho que eu possuo, foi carregado um pouco de choro aquilo do presidente Gedeão, né? Como o setor agrícola sempre tão sofrido, sempre tão... E aí veio muito naquela esteira, porque hoje a realidade, dentro da própria Farsul, eu já estive lá 2 ou 3 vezes almoçando com o saudoso presidente Esperotto, onde discutimos vários assuntos e tentamos compatibilizar esse caminho. E eu acho que nós temos uma grande tarefa. A crítica, hoje nós estávamos no Ministério Público lá, com mais de 100 de prefeitos, junto com a FAMURS, no segundo evento em que nós fizemos para discutir as pautas do município. No semestre passado, quase 100 de prefeitos para discutir a municipalização do ensino. Hoje, para discutir a terceirização na área da saúde e na área da educação, para que ela seja feita com segurança jurídica, para que ela desburocratize, para que permita aos prefeitos reduzir custos, mas também que crie neles a obrigação de aumentar os controles internos para que isso não descampe para a safadeza e para a corrupção. Eu não quero impedir que tenha a terceirização, a lei está lá, o Supremo disse que é uma forma, se desburocratiza, se é mais eficaz, vamos fazer, mas com segurança para que isso não vá
para outro lado. E o que vem no tensionamento é justamente esse ponto. Nós podemos propor, agora o âmbito da lei é do legislador. A gente pode, eles vêm, nos ouvem muito. Eu digo, o Ministério Público não faz a política pública. Agora, quando essa política pública muitas vezes vira lei e o legislador estabelece um prazo, aí o Ministério Público se vê muitas vezes na contingência de fazer cumprir aquela lei, ao mesmo tempo que aquela lei, por não ter consistência, impõe a um prefeito, impõe a um agricultor uma obrigação que ele não tem condição naquele momento de cumprir. Então eu tenho que exigir o cumprimento e ele não tem condições. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma mediação para fazer com que aquela lei seja cumprida num cronograma, num bom senso. É nisso que nós estamos trabalhando. E aí te digo, mais uma vez, se há hoje, por isso que eu disse assim, que vem carregado um pouco de choro, se há hoje uma bancada que é muito forte no Congresso, tem várias, mas uma bancada que sempre foi muito forte é a própria bancada ruralista. Então, esses limites ou esses marcos legais são estabelecidos pelo Congresso Nacional, não é o Ministério Público. Mas mesmo assim a gente compreende essas dificuldades e volto a dizer assim, nunca em todos os setores, qualquer um deles, se teve tanto diálogo para tentar, digamos assim, não é amenizar os rigores da lei, é fazer com que aquilo que a lei estabelece como finalidade na política seja cumprido, mas também que nós tenhamos em conta que não podemos sufocar Mas a questão do prazo, empreendedor. por exemplo, o prazo tem que ser para todos, tem que ter, para o servidor público tem que ter prazo. Se ele não despachar um licenciamento, automaticamente tem que ser considerado aprovado. É um absurdo. Cachoeira lá ia receber, como recebeu, uma fábrica, gerando 382 empregos. Aí levou 3 anos para sair a licença ambiental. Convenhamos, deixando as pessoas desempregadas, quando estavam ali as pessoas implorando por aquele emprego, e aí aquela ronha, porque o momento do orgásmico do burocrata é quando ele diz não. Não? Não, é difícil. Mas isso... Então, aí é uma penúria. Aí eu acho que o Ministério Público tem que entrar e dizer, mas que isso? 3 anos para um licenciamento? Mas isso eu concordo plenamente com você, e é justamente nesse sentido. O que falta? O que falta é clareza, Paulo Sérgio. O que eu dizia antes? Qual é o nosso projeto? Eu quero ter não só na saúde, não só na segurança pública. Eu quero ter na tela do computador de qualquer promotor, lá, do governador, do presidente do tribunal, dos juízes, quais os licenciamentos que estão em andamento? Na mão de quem que está? A questão da burocracia é você criar um monte de entraves em que eu posso deixar isso dentro da minha gaveta 1 mês ou 2 meses e ninguém saber. E a hora que me apertar, para eu não ter responsabilidade, o mais fácil é dizer não. Porque se eu disser não, ninguém vai me incomodar. Agora, no momento que isso está digitalizado, no momento que todo mundo sabe quanto tempo está com você, no momento em que passou teu prazo legal de 3 dias, acende uma luz no MP, acende uma luz no judiciário, acende uma luz dentro do próprio secretário lá no executivo, o cidadão vai ter que despachar aquilo, vai ter que deixar clara. Então, hoje me parece assim, que o grande projeto... Eu me lembro de um debate que nós fizemos aqui e ele também sufragou muito isso. E diz, é a grande questão, a transparência através da coleta de dados. Hoje você tem... O Mano Change, ele tem esse... A questão é que nós temos que botar hoje tudo muito às claras. De que forma? Nós temos plataformas para fazer isso. O grande investimento do Ministério Público em gestão em 2019, nós estamos com um projeto, aproximadamente 13 milhões de reais, para ter condições de ter isso. O que eu vou precisar? E esse é um chamado. Eu vou precisar que nos convênios isso possa ser aberto. Não pode ter proteção de dados. Claro que tem dados sigilosos. Isso é outra história. Agora, dados abertos. Quais os licenciamentos foram dados? Quanto demorou? O licenciamento de tal empresa está na mão de quem? Que o prejuízo de não fazer é maior do que fazer. Isso aí sempre foi assim. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Donelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não?
A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Obrigado, doutor Gilberto. Agora, uma questão aí que o Brasil passou anos vivendo, a questão do eles contra nós. Hoje é nós contra eles, ou vice-versa, como quiserem, né? Senão vão daqui a pouco dizer, pô, ele é ideológico desse lado e ideológico do outro, não se trata disso. Agora mudou. Quer dizer, eram aplaudidos aqueles que exigiam 1000 coisas para dar um licenciamento, né, que eu disse que era um momento orgásmico, né? As pessoas tendo satisfação do não, ou da demora, que aí vinha 3 soluções. Ou, ao pedir e não ter resposta, tu implora ao burocrata, né, te ajoelha, te humilha. Ou tu vai no superior dele, que é um político, ele vai dizer, ah, é? Tá aqui, ó, agora aqui tu não resolve mais, resolve com ele. Não vai resolver nunca. A terceira vai para o judiciário, aí sim, aí vai levar uma eternidade. E a quarta corrompe o animal, que essa está absolutamente descartada, que graças a Deus isso é cadeia. Então resta as outras 3 e eu votaria pela primeira, mas vai desaparecer, porque a questão do aplauso para quem cria dificuldades, empecilhos, que era ideológico, agora vai ser o contrário. O camarada, com o governo Bolsonaro, já disse isso, o camarada que criar dificuldades, esse vai ser execrado. Esta que é a grande verdade. Mudou, né, nesse sentido. Então nós vamos ver outro tipo de situação. E aí eu quero saber, eu sei que o senhor não tem posição ideológica, nem pode ter, né? E se tivesse não revelaria, mas como é que o senhor está vendo esse momento de mudança completa do que tinha os governos passados e do que o governo que vem aí vai ter? O que eu vejo assim, Paulo Sérgio, é uma mudança na priorização de pautas, né? Você tinha algumas pautas que eram extremadas, né? E isso levou, digamos assim, a um discurso exatamente o oposto. Se você colocar, de um lado, um extremismo dizendo você tem que amarrar de tal forma que tal licença não vai sair, vai exigir a tal ponto de burocracia, de requisitos que se torna inviável, no sentido de proteger o meio ambiente. Você inviabiliza o investimento, você inviabiliza o desenvolvimento. De outro lado, se você, e aí eu espero que não seja isso, se você olhar tão somente o desenvolvimento e não fizer nada no sentido de preservar, ou seja, radicalizar no sentido contrário, de não preservar a questão ambiental, isso ali na frente vai gerar, porque hoje quem não tem, foi visto, o sistema financeiro, quando falou recentemente no seminário, hoje uma das pautas para financiamento, uma das pautas para investimento é justamente ter sustentabilidade. Então, me parece assim que o próprio mercado tem que regular isso e o poder público tem que estar muito atento para não resvalar nem para um lado nem para o outro. Ou seja, você não pode ter exigências absurdas, você não pode ter uma burocracia burra e me parece que a burocracia burra hoje, nós temos um instrumento muito importante que é a possibilidade da transparência através da virtualização de todos os procedimentos, inclusive no judiciário. É extremamente importante que os processos sejam virtuais, que estejam dentro da acessibilidade de todo mundo, porque isso
coloca uma luz. Você com clique sabe o que está acontecendo. A população com clique sabe o que está acontecendo. Não fica escondido dentro da gaveta do burocrata, não fica nos escaninhos. O prazo dele acende a luz ali, apita quando estourou e ele precisa despachar. E por outro lado, você não pode ter um investimento em nome do que seja que atropele toda e qualquer, digamos assim, questão ambiental ou toda e qualquer razão de outra ordem. Dou um exemplo. Nós sofremos muito, nós, Ministério Público, sofremos muito, até um determinado ponto, a questão dos jogos de azar, bingos e coisas. Uma questão é você ser favorável ou não à liberação dos jogos com a regulamentação. O que nós dizíamos é que começaram a abrir casas de jogos que eram nitidamente questões de lavagem de dinheiro. E o que nos atacavam era dizendo, não, nós estamos aqui gerando tantos empregos. Quem defende? E aí o que veio é o seguinte, se mostrou, não é a questão do jogo, se mostrou que da forma como está a questão do jogo, ali naquele caso, eram situações nitidamente de corrupção e de lavagem. Eu não estou aqui entrando no mérito que o Congresso legisle, estabeleça que o jogo é lícito, cobre imposto. Se legisla, perfeito. resolve. Exato. Se legisla, resolve. O problema nessa questão dos jogos, que os caras defendem a legalização, tem que defender a privatização, que o jogo no Brasil está legalizado. O único legalizado é as loterias. Não, mas está legalizado. O jogo no Brasil está legalizado e é estatizado, o que é pior ainda. É o Estado que domina os jogos. O que o Estado tem que ter jogo? Isso é um absurdo, é uma vergonha. Tem que privatizar os jogos do Brasil. Então, a semântica está errada. Não é legalizar, é privatizar. E organizar. O Estado não tem que estar se metendo nisso, que é um antro de corrupção também. Diga-se bem. E organizar. Claro, é a ordem e disciplina. Bom, nós estamos falando de tantas questões aí que são importantes para o funcionamento da sociedade. E, obviamente, quando a gente fala em meio ambiente, eu começo a olhar o panorama porto-alegrense, que é mais perto da gente. Nós levamos 40 anos para construir a Orla do Guaíba. Mais 50 anos aí, desde que parou o Cais Mauá de funcionar, por aí, deve ter 40 anos, que quando eu vim para Porto Alegre, menino, ainda os navios atracavam ali. Já várias tentativas foram feitas. Eu fui a mais de 10 lançamentos para a reestruturação, reforma do cais, transformar em shopping e tudo mais. Olha, fui a tantos que já perdi a conta. Aí não, agora tivemos na última aí uma corrupção violenta dentro do cais, que aí teve que dos fundos minoritários assumir para tentar resolver. Eu não sei nem como é que está essa investigação, quer dizer, sai aí um dinheiro pelo ralo, aí ninguém fica sabendo. É triste isso. O Pontal do Estaleiro, quando tudo estava resolvido, a Câmara aprovou, vai para o que já estava aprovado pela Câmara, sancionado pelo prefeito Tarso Genro à época. O Tarso só aprovou aquilo que veio da Câmara, que era prédios comerciais. Aí muda, a Câmara aprova para misto, comercial e residencial. Aí vai para a mão do prefeito sancionar e ele chama um plebiscito. E pior que chama um plebiscito, com um gasto enorme para o município, sabendo qual era o resultado. Quem vai ganhar são os ideólogos racionais, eles que vão votar. A sociedade, ela não é participativa. Aqueles que precisariam de uma sociedade, de desenvolvimento e ver os seus filhos empregados, né? Esse não participa. Aí vai o ideólogo irracional, o chamado... a chamada vanguarda do atraso, vai lá e vota contra. Mas não sei se vai participar, se não vai participar, porque eu tenho sentido justamente uma mobilização no sentido contrário. Exemplo, procurador, foi 2%. 2% foram votar, 2%. E eu já sabia o resultado. Né? Então, 2% foram votar, é um absurdo. Então, quando tem na mão o poder público, o executivo, de resolver a questão, paralisa por mais um tempo. A Orla agora está magnífica, saiu finalmente. O Lerner foi apedrejado em Porto Alegre, não veio nem inauguração. Está maravilhoso. Tão maltratado. Eu vejo ali do MP. Ali, né? Sim, a sociedade está lá, está todo mundo lá frequentando. Então é isso que nós queremos. Nós queremos mais facilidades. Eu fui visitar hoje o Country Club, almocei lá e andei no Country Club para ver os novos projetos. Vai sair 4 prédios nas esquinas.
lá com TACs realizados e tudo mais, né, com acompanhamento, a prefeitura aprovando. Tudo corretamente. Que maravilha. Claro, o country, para manter aquilo lá que é um pulmão da cidade, claro que é um clube, mas com pulmão da cidade, ele precisa ser autossustentável. Aí vem o desenvolvimento sustentável. Então, deram condições para o country fazer isso. Então, parece que tem luz no fundo desse túnel, não lhe parece? Não, eu acho que sim. E essa exigência e cobrança da sociedade está cada vez maior. É aquilo que eu dizia, ninguém suporta mais a carga que tem hoje do poder público. E por isso que eu digo, ninguém no poder público está isento disso. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade que as coisas aconteçam. Ou seja, o executivo é o responsável por ter a determinação, por cumprir a política. O legislativo tem sua responsabilidade no estabelecimento de algo que seja factível, né? E o judiciário e o Ministério Público, principalmente o Ministério Público, ele tem que interferir justamente no sentido de mediar, né? E fazer seu papel de fiscalizar a má-fé, a bandidagem, a corrupção, e permitir, através de uma mediação, que muitas vezes, mesmo quando o executivo não tem a condição, quando a sociedade não tem a condição de cumprir tudo aquilo que a lei determina, possa, de alguma forma, estabelecer modos, mediar, trazer para conversas de que a política aconteça sem o sacrifício impossível por parte seja do gestor público, seja do ente social envolvido. Mas tem outra área aí que está mais ou menos nesse paralelo aí que nós vivemos, que é a questão dos tombamentos de prédios. Aquele prédio azul ali no centro de Porto Alegre é o símbolo da incompetência do poder público. Aquilo ali está parado, uma rua interditada, uma volta enorme, um congestionamento bárbaro, e está ali, se tomba o prédio, se esse prédio não tem sustentabilidade econômica. Porque tu pode raciocinar o seguinte, economia ambientalmente sustentável, ou tu pode pensar em meio ambiente economicamente sustentável. Isso é uma via de duas mãos, não é? É uma via de duas mãos. Então, como é que se tomba um prédio, sabendo que a pessoa, que é dona daquele prédio, não tem a mínima condição de mantê-lo, e o poder público menos ainda? E causa o transtorno. Pois é, como é que se resolve isso? Como é que bota essas pessoas nos seus devidos lugares para que não ocasione um trauma para a sociedade, como normalmente ocasiona? Vai acabar caindo o prédio. Aí lá o nosso ginásio da brigada, dá aquele vendaval, arranca o telhado, aí privatiza, sei lá, vende o prédio e está lá, aquilo lá arriscando a cair. Não, mas aquele já foi encaminhado. Foi encaminhado, mas está lá. Qual é a proteção que tem aquele prédio? Foi encaminhado porque agora vai ser demolido. Quando? Vai ser demolido. Que agora vai para a iniciativa privada. Vai ter um bolinho, né? Agora, né? Para comemorar o primeiro aniversário. Mas é que, Paulo, agora foi recentemente. E isso assim, ó. Eu sei que às vezes as coisas do poder público demoram, mas se teve assim, ó, me parece assim uma iniciativa interessante, principalmente na área de segurança pública. Assim, ó, mas não lhe parece que tem que ser imediato aquilo lá? Não, mas tudo bem, mas aí eu acho que as questões de contenção para a segurança foram tomadas. Os engenheiros devem ter tomado, acredito eu. Né? Imagina que sim. Né? Imagino que sim. Eu passo com medo ali. Agora, e olha que eu sou um cara que não tem medo. Eu passo todos os dias ali não lhe chama atenção? Na Ipiranga, claro. Mas o que eu acho é o seguinte, ó, nós temos que louvar ali essa iniciativa que permitiu hoje talvez 3 presídios novos no estado do Rio Grande do Sul. Eu fui visitar esse primeiro presídio que ficou pronto na troca e na permuta de imóveis, que ficou ao lado do presídio central. Um presídio assim de primeira linha. Hoje o tempo médio no Brasil de construção de um presídio com licitação é de 7 anos. Tempo médio. Está aí Canoas, que até agora não. Né? Então, quer dizer, ele foi feito em 7, 8 meses. E o Estado, se não tem dinheiro para fazer, se utiliza daqueles bens que hoje, se concretizar, e eu acho que está concretizada essa questão ali do ginásio e de outros imóveis, ou seja, não só vai gerar um desenvolvimento para aquela área que é uma área nobre, ao mesmo tempo que a Brigada Militar vai estar melhor atendida, digamos assim, na sua necessidade com um novo complexo e o presídio vai atender a questão de segurança pública. Então, eu vejo assim, ó, claro, você chama a atenção para o risco ali do prédio. Mas nós também temos que ver uma questão... Dos acidentes e dos tombamentos. Uma questão boa, digamos assim, de como isso está sendo empregado.
Eu lhe pergunto, quantos restaurantes nós poderíamos ter à margem do Rio Guaíba? Quantos piers nós poderíamos ter ali? Faz um restaurante magnífico, como é o Porto Alegre 360 graus, e não pode atracar uma lancha. Lá em Guaíba tem junto ao anfiteatro. Sim, lá em Guaíba tem o caizinho. Não pode, o pessoal que anda de lancha quer almoçar, ou tem que almoçar no Veleiros, ou tem que almoçar no Jangadeiros. Não pode atracar lá para fazer um almoço. Que lá é como um carro. Claro. Isso é uma via. Isso é desenvolvimento. Isso é de uma burrice atroz. Então, essas pessoas que fazem essa vanguarda do atraso nos vencem. Lá na Sociedade de Engenharia, que eu sou engenheiro desempregado, lá tinha um pier. Foi obrigado a desmontar o pier. Lá o Ronaldinho fez o dele lá. Vai lá, multa, cobra milhões dele, mas não faz desmanchar. Não, porque isso aí, bom, eu nem quero passar. Tem que pegar essas coisas, punir as pessoas, né? Com drasticidade até, mas não pode destruir o que foi feito. O que foi feito pode ser bom para alguém. Claro. Né? Então, eu acho que tem essa questão do mercado público, é outra, né? Nós temos que nos reconstruirmos, repensarmos o nosso Estado como um todo. Eu acho que isso o Ministério Público é só olhar o mercado fundamental. público hoje de quase todas as capitais do Brasil, né? Que é um polo, né? Sim. E aqui também sempre foi. Está lá. Primeiro, quando fez a reforma no mercado público, que tinha que tirar aquele madeirame, não, esta madeira é uma madeira que não existe mais, uma madeira que foi extinta. Madeira cheia de cupim, sabidamente, ou ia cair ou ia pegar fogo de maneira muito fácil, como pegou. Aí tinha que botar lá umas treliças de ferro. Não pode, porque essa madeira... Então pega e leva os pedaços para casa, faz um museu da madeira. Ah, assim não dá. Tem uma pessoa conhecida minha que tombaram o prédio histórico dela e ela... O que ela fez foi botar uns papeleiros lá, vai desmanchando aos poucos, vai desmanchando. Ia lá e registrava a queixa na polícia. Vai lá, daqui a pouco não tinha mais prédio. Então, aí leva as pessoas a cometerem falcatruas, porque não tem outra maneira de resolver. Não tem dinheiro para reconstruir. O poder público também não tem. Ah, mas tombou. Não dá. Aí nós temos que pensar diferente a nossa vida. Mas eu sei que o Ministério Público na área criminal, tem tido uma atuação espetacular. E eu quero parabenizar por isso o Procurador-Geral. Nós estamos falando de problemas no futuro e como o Ministério Público pode ajudar, como já ajudou na questão da criminalidade, né? E aí é uma questão que tem a criminalidade do colarinho branco, tá? Tem a criminalidade daqueles um pouco mais capazes, que fazem um crime mais organizado, crime financeiro dessa ordem, mas nós temos também a questão do bandido comum. E agora parece que o sistema policial está reagindo fortemente, né, energicamente para isso. Morreram bandidos aí. Como é que o senhor pensa essa atuação da polícia? Eu tenho visto, e isso também os números estão mostrando, né? Nós chegamos digamos, espero que tenha sido o ápice, né? Há alguns anos, há 2 ou 3 anos, da questão da violência, da insegurança aqui. E de lá para cá, pelo menos os números mais significativos começam a decrescer. Né? Nós esperamos que cada vez caiam o máximo possível. Mas isso derivou justamente, em primeiro lugar, de uma organização. A gente sempre dizia, o crime organizado e as forças de combate são desorganizadas. Se teve um foco. Né? É claro, a Brigada Militar hoje está melhor equipada, a Brigada Militar hoje está tentando recompor seu efetivo, né, que ainda é baixo. A Brigada Militar, com várias iniciativas, inclusive do setor privado, né, tem se readequado em termos estrutural para enfrentar a questão da criminalidade. Por outro lado, nós temos trabalhado muito com foco naquilo que talvez seja na criminalidade violenta a principal chague, o principal motor, que são as facções criminosas que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. Um trabalho que há cerca de 2 anos começou com a transferência dos líderes dessas facções a presídios federais. Enfrentamos diversas situações, mas conseguimos manter a grande maioria deles longe. E, ao mesmo tempo, há 2 anos se iniciou um projeto, em novembro, 2 anos e pouco, de 2016, se iniciou um projeto, junto com a Polícia Civil, de descapitalização dessas organizações, em que uma delegacia especializada em lavagem de dinheiro, atuando em conjunto com 2 promotores e um procurador de justiça, trabalharam como que num escritório, focando nas facções
e no patrimônio dessas facções. Foram dezenas de operações, hoje nós temos mais de 150 milhões de reais de bens, móveis, imóveis e dinheiro dessas facções indisponibilizados, em cerca de 2 anos, centenas de empresas laranjas que faziam as lavagens detectadas e já retiradas de circulação, mais de 400 integrantes processados, o mapeamento de quem faz isso, e isso, assim, não tenho dúvida que a transferência desses líderes, essa descapitalização dessas organizações criminosas, aliado ao enfrentamento um pouco mais firme que se deu nas ruas, levou à queda desses índices de homicídio, desses índices de roubo, que ainda não está num patamar evidentemente aceitável, ainda se mata muito, ainda se assalta muito, ainda se há muita insegurança, mas o Estado começa a reagir. Nesse trânsito do crime, normalmente tem um consumidor, é o cara que consome a droga, o cara que compra o aparelho de celular roubado. Que compra o aparelho de celular roubado, que compra desmanches. Né? Isso aí. Aí nisso aí estão os roubos de veículos, os roubos de carga, aí está o tráfico de droga. E normalmente atrás desses consumidores tem o enriquecimento das pessoas que vivem do crime. Eu acho que nesse aspecto o Ministério Público está muito bem. E na outra ponta de cá, que é a origem, eu acho que a polícia vai muito bem com o serviço de inteligência espetacular. E só para completar, que é a questão ali que tu começaste, a questão do crime do colarinho branco. Nós estamos, assim, atuando muito fortemente com várias investigações e com várias atuações. Agora, mesmo no mês de dezembro, tivemos recentemente uma na questão da sonegação fiscal. Fizemos uma grande parceria com a Procuradoria do Estado. É a organização Receita e Ministério Público para atuar na área criminal, na área judicial e na área administrativa em várias questões. Recentemente tivemos uma aí na questão do alumínio aí, uma sonegação que inicialmente beira os 150 milhões de reais. Nós estamos atuando muito fortemente na questão dessas mesmas terceirizações na área da saúde, onde tem falcatrua, onde o dinheiro vai pelo ralo, várias operações em andamento aí na proteção do patrimônio público. Então, nesses 2 focos, seja a criminalidade violenta, o homicídio, o roubo, seja na criminalidade da corrupção, do colarinho branco, a gente tem investido muito na prevenção e principalmente na repressão. E hoje existe um entendimento melhor de tudo isso. Antigamente eu me lembro de promotores aí que se envolviam nesse combate e eram ameaçados, tinham que andar com segurança e até abandonar tudo, né? Porque era terrível. Hoje, nesse aspecto, os senhores estão mais protegidos, né? Nessa questão, a própria sociedade. Nessa questão do colarinho, sim. Mas, ao mesmo tempo, isso tem gerado, principalmente no combate a essas facções, uma preocupação muito grande. Nós tivemos agora há pouco o caso de um juiz que passou muito tempo ameaçado. Nós tivemos casos de promotores que ficaram ameaçados com segurança, muito tempo, mudando a sua rotina, mudando a sua vida. Então, você tem que ter mecanismos de fazer essa atuação. Por exemplo, a gente hoje, nas atuações, na questão de facções, nós temos 10, 12 promotores atuando no mesmo processo, para que não fique pessoalizado num único promotor aquela atuação. Claro. Por isso eu sou contra a pirotecnia. Exatamente. Porque expõe. Da própria polícia, do Ministério Público, que expõe o próprio, né? O próprio meu. Eu sou contra exatamente porque as pessoas se protejam. Nós vamos agora ao ponto final com a nossa Gimo, qualidade comprovada. Um grande abraço ao meu amigo Luiz Morandi, Júlio Morandi e a sua família toda. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Estamos neste final de ano aí, início de 2019, ouvindo as autoridades do Rio Grande do Sul, os principais nomes, os top 10 do nosso estado, aí, para que se faça um relato do que foi pelo ano de 2018 e como se projeta o ano de 2019. Eu fiz aqui um duro combate, provocando mais o procurador, até para mostrar que tem tantas coisas que o Ministério Público, com toda a sua excelência, né? Porque não vamos discutir a capacidade dos homens do Ministério Público. Quiçá todas as instituições tivessem essa capacidade que tem o Ministério Público, a qualificação é o termo adequado, o Tribunal de Justiça, para que estivesse a serviço de outras instituições também. Né? Não é à toa que tantos procuradores são procurados por outras atividades aí, e só não sai porque muitas vezes é questão de ideal, é a carreira que eleva, por isso que pouca gente entende, porque ele se leva o benefício de uma aposentadoria para
para todos sempre, né? Que as pessoas não são suscetíveis a estar aqui, estar lá e acolá. Então, é nesse aspecto que a gente tem que saudar o Ministério Público. São poucas trincheiras que nós temos de moral e de decência desse país. E entre elas está a que o senhor dirige, o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu quero, neste ano que está nascendo aí, desejar mais sucesso para o senhor, para a sua carreira pessoal e da entidade que o senhor dirige. Muito obrigado, Paulo. E eu acho que nós temos que ter justamente uma mensagem de otimismo, né? Nós passamos, eu acho, por uma depuração muito grande no país. Se há uma coisa que ainda a gente pode ter orgulho é que algumas instituições estão funcionando. E justamente esse funcionamento é que traz luz no fim do túnel. E traz aí um certo grau de otimismo. Que 2019 a gente consiga ter uma recuperação na área da economia, a gente consiga sair desse aperto também fiscal, que o poder público como um todo saiba que ele existe não em função de si mesmo, mas existe em função do cidadão e que ele precisa dar uma resposta. Eu tenho dito, inclusive, internamente, ninguém tem a ilusão, nenhum poder, nenhuma instituição vai sobreviver sem o respaldo da sociedade ou da população se não der uma resposta. Tem que saber para que serve. No momento que o cidadão não souber para que serve, ou está pouco importando se existe ou não existe Ministério Público, o Ministério Público não tem mais razão de existir. Ele tem que saber que, olha, eu procurei o Ministério Público e me deram pelo menos essa solução, me deram pelo menos essa resposta, é algo que eu posso confiar. E é nesse sentido que a gente tem que trabalhar cada vez mais. Nós não vamos crescer em grandes números. Eu tenho dito, nós estamos fazendo um concurso aí, um concurso que tiveram 6 mil candidatos, por enquanto tem 20 na última fase, chegam na última fase 20 para colocar. O nosso déficit hoje deve ser de 70, 80. Não há condições de botar 70, 80. Então nós temos que cumprir aquela missão de todos, racionalizando e atuando naquilo que faz a diferença na vida do cidadão. Nós não podemos entrar justamente, e todo o poder público, nós não podemos entrar naquela, eu indefiro ou eu defiro, isso pensando somente em mim. Eu tenho que ter uma razão. Atrás daquele papel, que eu espero que tão logo não seja mais papel, mas atrás daquele pedido que esteja às claras à disposição de todo mundo na rede virtual, eu tenho que saber que tem a vida de uma ou de muitas pessoas, numa licença, num processo criminal, a liberdade de outro, alguém que teve o bem retirado, a vida do seu familiar retirada. Eu tenho que tem uma causa ali atrás, e eu tenho que ter a consciência daquela causa e trabalhar pelo melhor, com vista na sociedade, e não fazer aquilo como um trabalho meramente de ser uma pilha ou de ser mais um número nessa questão. Nós temos que fazer a diferença. É isso que a sociedade quer do poder público. Tem que ter uma resposta. E aí, quanto mais isso acontecer, mais legitimidade a sociedade vai ter para entender. Diz, olha, eu pago tanto, eu, cidadão, pelo trabalho de um promotor, de um juiz, de um servidor público, mas está valendo. Essa é a questão. O senhor pode se despir agora da condição de procurador-geral do Estado, para, como cidadão, analisar o que espera do governador eleito Eduardo Leite e o que o senhor espera do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro? Bom, em relação ao plano federal, em relação ao presidente, eu espero que ele continue na linha que ele já demonstrou agora digamos assim, na formação do seu governo. Ou seja, ele tem procurado fazer um governo com pessoas que compreendem cada um dos setores, com uma questão técnica, ao que se mostra despido da troca-troca de cargos políticos, ou seja, ele está tentando fazer algo novo. Espero que tenha êxito nisso e que isso possa concretizar aquelas pautas que levaram a população a sufragar o nome dele e abandonar justamente muitas daquelas pautas que a população diz, olha, isso aqui para nós não nos interessa. Ficou satisfeito com o ministério do Bolsonaro? Olha,
pelos nomes que digamos assim, que a gente acompanha mais, não conheço alguns, mas achei assim uma indicação e uma aceitação do juiz Sérgio Moro, algo muito importante, dá uma grande esperança ao país. Eu sei que é polêmica, mas eu não vejo nenhum mal, ele está se exonerando da função de juiz, vai cumprir sua missão. É um homem que mostrou um espírito público e uma coragem. Pela nação inteira. Então, assim, acho que torço mesmo para que consiga ser um ministro da Justiça tão bom quanto o juiz que ele foi, Então, vejo em algumas outras áreas, na agricultura, alguém que conhece da agricultura. O gaúcho Osmar Terra, lá é um nome da mais alta qualidade, honra o Rio Grande do Sul, acho que vai fazer um excelente trabalho. Vamos ter lá o nosso deputado gaúcho aqui na Casa Civil, Onix. Estamos realmente torcendo. Em relação ao governador, nas conversas que tive com ele, sempre se demonstrou assim, um homem do mais elevado espírito público, um homem preparado para enfrentar as dificuldades. Então, eu acho que o programa que ele apresentou tem dado sinais de que vai buscar cumprir isso à risca. Ele pode não só contar com o Ministério Público, mas eu acho que tem que contar com a confiança hoje de todos os gaúchos. O Rio Grande do Sul precisa conseguir dar a volta e voltar a ser pujante, um estado importante. Então, nós todos vamos estar de braços dados e ele tem todas as qualidades para fazer com que isso aconteça, para fazer girar essa roda. Não vai resolver todos os problemas do estado em 4 anos, evidente que não, mas pode dar um encaminhamento aos principais. Aliás, deu um bom encaminhamento com o Otomar Vivian, na Casa Civil do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Otomar é um homem experiente, é um homem de diálogo, um homem de confiança e um homem preparado. Mostrou em toda a sua vida como prefeito, como homem público e mais recentemente aí ele conduziu de uma forma muito exitosa entre uma circunstância muito difícil e muito conturbada dentro do Rio Grande do Sul, que é a questão da reforma do Instituto de Previdência do Estado, com a separação da saúde, com a Previdência, conduziu isso com muita maestria entre os poderes, criando um ambiente de consenso, negociando e conseguindo a aprovação na Assembleia Legislativa. Então, recentemente, nós temos uma amostra aí da capacidade que o Estado vai precisar num posto tão chave como é a Casa Civil. Então, uma escolha realmente muito feliz. O senhor diria a mesma coisa na Fazenda? Com o Carioca Cardoso? Eu não conheço pessoalmente o que eu tenho em relação ao novo secretário da Fazenda é só o currículo e as informações que veio por parte da imprensa. Mas tenho certeza que dentro da filosofia hoje do governador, aquilo que ele se propôs e pela estrutura que eu conheço da Secretaria da Fazenda, vai ser exitoso também, vai ser exitoso. O senhor acha que ele não vai sofrer nenhum tipo de problemas no enfrentamento com os seus pares da Fazenda do Rio Grande do Sul? Problemas internos, todos sofrem. A gente, quando você gestiona e tem uma esfera de poder ao seu redor para decisões, você sofre pressão. Você sentar numa cadeira de gestor... Eu, a princípio, até eu achei que ia sentir algum mal-estar, não senti nenhum mal-estar. Você sentar numa cadeira de gestor do Ministério Público, na Procuradoria-Geral, na presidência do Tribunal de Justiça, na presidência da Assembleia, governador do Estado numa Secretaria de Estado, você vai sofrer pressão, naturalmente. A questão é de como você lida, o quanto você aguenta e como você lida com essa pressão. Pressões internas vão ter, pressões externas, muito mais. A questão é saber filtrar isso e dar a resposta, principalmente a muita ansiedade. Nós vivemos um mundo muito ansioso hoje. Nós temos que saber lidar com a ansiedade das pessoas. E na Associação do Ministério Público temos a primeira mulher presidindo, a doutora Marta. Junto com o nosso procurador cachoeirense, o João Ricardo. Dois craques.
a Marta, natural de Santa Maria, né? Que pertence à Grande Cachoeira. O João Ricardo, um colega do mais alto nível. Sabe de churrasco, que é uma loucura. Faz um churrasco. Então, sabe que o Alexandre Garcia teve em Cachoeira, nem falou com eles agora, né? Nem com ele, nem Pedro Germano. Que não... Senão vão convidar. Para comer um buffet. Vão comer um buffet froar. Não, mas assim, ó, vai estar muito bem conduzida. Nós já tivemos uma procuradora-geral, agora temos a primeira mulher presidente da associação. Realmente mostra aí que estão com justiça. Ela tá dinâmica, com justiça tomando conta, né? Então é um bom sinal aí para o futuro da nossa associação do Ministério Público, né? E um prestígio aí a Santa Maria, a Cachoeira, né? Fiquei impressionado com os sócios que tem. E a Carazinho, Paulo Sérgio, tu tens uma grande audiência lá em Carazinho. Nós temos geradoras de televisão em Carazinho. Uma grande audiência. Lá. Sempre que eu vejo lá, não só meus pais lá, mas muitos amigos. Então agora fale para os seus pais, fale para o Rio Grande do Sul com as suas despedidas aí neste final de 2018, início de 2019. Não, cabe, em primeiro lugar, desejar a todos aí um bom final de ano e torcer diante desse cenário, trabalhar muito para que nós possamos ter um 2019 melhor. Né? Isso em todo o estado do Rio Grande do Sul, Cachoeira, Carazinho, tem meus pais lá, torço muito pela cidade. O Álvaro Sana lá, sempre teu fã, nos assiste, torce. E como a torcida deles tem que ser a torcida de todos os gaúchos e de todos os brasileiros. Todos nós, independente da nossa opção política, temos que dar um voto de confiança, porque o êxito dos nossos governantes é o êxito pessoal nosso e do nosso estado e do nosso país. Eu sou confiante nisso, então torço muito pelo estado, torço muito pelo nosso país e torço muito aí pelo meu Grêmio, que em 2019 aí consiga aí o tetra da Libertadores finalmente. Oh, maravilha. E o senhor continue contando aqui com a Rede Pampa, com Pampa Debates em especial, mas o senhor sabe da torcida, o carinho que temos pelo nobre amigo. Um grande abraço lá no seu subprocurador, ex-procurador-geral. Aliás, o programa aqui está virado em procurador-geral, né? Paulo Olímpio Gomes de Souza, Eduardo Lima Veiga, Roberto Bandeira Pereira, Marcelo Dornelles, Fabiano Dalazen, o nosso ex-corregedor, o Armando Lotti, né? Do Ivori, enfim, o Bastos, né? Tanta gente boa aqui que participa do programa. Grande grupo do Ministério Público, é o maior percentual que nós temos aqui de determinado segmento do Ministério Público, é o carinho que nós temos pela instituição. É recíproco, como eu te disse. O teu programa aqui é um programa que tem... talvez assim um espaço cativo não só no nosso coração, mas no coração do ouvinte pela possibilidade do debate. Nós não temos hoje na TV Gaúcha nada igual a esse programa. Então, sempre que possível, é uma grande satisfação estar aqui contigo. Doutor Fabiano Dalazen, felicidades para o meu amigo e torcendo para que 2019 continue sendo um ano de sucesso para quem já tem tanto, né? Mas nada melhor que esse sucesso seja crescente. É isso que desejamos ao nosso Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Dalazen. Que seja muito feliz junto com seus pares de Ministério Público. Muito obrigado, Paulo Sérgio. O seu sucesso é o nosso, tenha certeza disso. E assim estamos encerrando o Pampa Debates de hoje, né? Seguindo que nós chamamos de um momento muito importante e que anualmente acontece, que é esta atenção que se dá às principais autoridades do Rio Grande do Sul, para que rememorem 2018 e estabeleçam aquilo que pensam para 2019. Foi assim que aconteceu no programa de hoje com o Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Dalazen. Fique agora com as principais notícias da sua região com os nossos apresentadores locais. Obrigado, boa noite e sempre de segunda a sexta-feira fica neste horário o nosso encontro. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras.